Olá a todos os alunos, espero que vocês estejam todos bem. A partir desse momento, você começa a acompanhar a aula de Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta videoaula ela está direcionada principalmente àqueles alunos que estão devidamente matriculados na segunda série do ensino médio. A partir desse momento, eu também te dou uma dica, uma orientação. Organize ideias, ou seja, a sua compreensão a respeito do conteúdo que aqui será ministrado para o seu aprendizado. Da mesma forma que você também pode estar organizando os seus questionamentos, as suas dúvidas, porque são motivadoras para que você pesquise e aprenda cada vez mais e ainda possa interagir com o seu professor ou professora de sociologia e os seus colegas de sala de aula. Anote agora o tema desta videoaula na qual nós iremos tratar a respeito da filosofia política de Maquiavel. Vamos começar, então? Visualizem em tela, vocês estão observando agora uma imagem que mostra uma das principais obras, ou se não, a maior obra, a maior publicação elaborada por Nicolau Maquiavel, que foi justamente a obra O Príncipe. Maquiavel, ele viveu um contexto histórico de muitas mudanças, de muitas transformações. Nós já tivemos uma videoaula anterior em que nós tratamos a respeito da formação do Estado moderno. Nós vimos que a formação do Estado moderno se deu em um processo de desagregação da antiga sociedade feudal, em que o poder, em que a autoridade era conduzida justamente pelos senhores feudais. Não existia uma referência única de poder. Não existia uma referência central de autoridade que pudesse, digamos assim, orientar e governar todo um território. Maquiavel, sem sombra de dúvidas, ele contribuiu com o seu pensamento no que diz respeito à estruturação, no sentido de perceber, de identificar, digamos assim, o quanto que o Estado, enquanto o exercício do governo, ele deveria ser centralizado na figura de um só, que é algo que perdura, digamos assim, até os nossos dias atuais. Claro, temos um contexto um tanto quanto diferenciado, mas em relação aos entes federados no Brasil, nós temos referências máximas de governo no âmbito municipal, no âmbito estadual e também em âmbito federal. O pensamento de Maquiavel, ele também correspondeu a um pensamento inovador e inclusive um pensamento radical para a época dele. Porque simplesmente este teórico, ele caminhou em uma via praticamente na contramão e, digamos assim, produziu um conhecimento, produziu todo um saber que foi de encontro com um tipo de literatura ou com um tipo de discurso que até então era muito recorrente à época. Então visualize em tela, justamente onde aparece a capa da obra O Príncipe, nós temos dois apontamentos. E o primeiro apontamento que aí está escrito pondera justamente o seguinte: a corrupção é inerente à natureza humana. Se nós levarmos em consideração teóricos, pensadores anteriores, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, quando esses autores, quando esses pensadores, eles resolveram compreender a atividade política e o exercício dos governos por parte de um governante, eles simplesmente criaram idealizações. Por exemplo, na obra A República do Platão, nós temos uma idealização de uma cidade que nunca existiu.
nós temos a descrição de um tipo de governante que nunca existiu. Porque para esses pensadores, ser um bom governante tinha que ser necessariamente um homem bom, um homem de virtude. Maquiavel simplesmente ele deu uma outra interpretação, no sentido de compreender a realidade social, ou por que não dizer, a prática política existente no contexto social dentro das características que ela realmente apresenta, que é a verdade efetiva de todas as coisas. Analisando, ou seja, tendo uma abordagem um tanto quanto realista, uma das primeiras concepções ponderadas por Maquiavel foi justamente essa. A corrupção é algo inerente, faz parte da natureza humana, é uma característica inata, o indivíduo ele já possui. O teórico ele simplesmente assim se posicionou por partir da premissa que muitos comportamentos, muitas ações que as pessoas elas têm a capacidade de desencadear são motivadas por interesses próprios, pelo alcance dos seus próprios interesses, independente se a obtenção de algo que eu desejo irá prejudicar uma outra pessoa, um grupo de pessoas, ou inclusive parte da sociedade ou toda uma sociedade. Por isso que para ele, um bom governante não era necessariamente um bom homem. Uma outra questão, e que isso também rendeu muitas críticas ao pensamento dele, vamos aqui retomar a projeção, está aí no nosso segundo marcador, quando está sendo ponderado o seguinte: separação entre poder divino e poder temporal, que na verdade é o poder político. Maquiavel, ele não foi um crítico da religião, ao contrário, ele disse que a religião ela é necessária, inclusive, para a manutenção da ordem. E ele também não criticou a prática de fé das pessoas. Mas durante muito tempo, na história da humanidade, foi muito recorrente a religião e a política andarem de mãos dadas, aglutinadas, juntas, e Maquiavel ele defendeu essa separação. Religião é uma criação divina e política é uma criação humana. Duas atividades de relevância, mas que precisam ser observadas de forma separadas, porque elas são distintas. Os reis, os governantes, na concepção dele, não são representantes de Deus na terra. E através da sua organização em sociedade, caberia às pessoas os critérios de escolha, os critérios de definição daqueles que iriam, obviamente, exercer o governo. A partir de agora, vocês podem visualizar algumas questões relacionadas à ética e à moral, segundo a corrente deste teórico. E vocês podem observar que existem duas palavras, virtude e fortuna, e abaixo delas há uma descrição. Em virtude nós temos virtude, força, valor, lutador e guerreiro. Os príncipes de grande virtude são capazes de grandes obras e provocar mudanças na história. Não é a virtude da moral cristã de bom e justo, mas sim a agir com força e energia para conquistar e manter o poder, que é uma ideia principal da obra O Príncipe. Como agir? Como se comportar? Quais estratégias o governante ele deve possuir para ele manter-se no poder? Continuando, do outro lado, nós temos uma descrição a respeito do que vem a ser a fortuna. No sentido empregado pelo filósofo, significa sorte, ocasião, acaso, e não no sentido comum de riqueza. Ou seja, o príncipe, para agir bem, não deve deixar escapar a ocasião oportuna. De nada adianta ser virtuoso se não for ousado e agir na ocasião certa. Então, simplesmente, o príncipe, aquele que exerce o governo, tinha que saber agir com virtude e, ao mesmo tempo, com fortuna.
Agora chegou o momento do nosso aprendizado. Temos uma questão, visualize em tela, farei a leitura e vamos analisar e acertar essa questão em acordo com o comando da mesma. Vamos lá. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Então, é uma citação que chama a atenção, que destaca a natureza humana, mas que, ao mesmo tempo, é uma recomendação de Maquiavel. Aquele que governa, ele não pode confiar sequer nos seus aliados. Vamos no comando da questão? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. Alternativa A, munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Alternativa B, possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. Alternativa C, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Ou alternativa D, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Bem, com base em todas as considerações ditas, apresentadas a todos vocês ao longo desta videoaula e com base no comentário por mim feito agora há pouco a respeito do enunciado da questão, visualizem a resposta correta, destacada na cor azul, está expressa na letra D, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. E aquele que governa precisa ter atenção no que diz respeito a isso, principalmente no que diz respeito aos seus aliados, tendo em vista que os adversários são figuras autodeclaradas. A filosofia política de Maquiavel foi o tema desta videoaula de Sociologia. Um abraço a todos vocês.